Boa noite, professor. Tudo bem? Prazer, meu nome é Lucas. Tenho 19 anos e hoje eu vou começar a apresentação do meu trabalho, né? Que fiz individual e vamos começar, né? Lógica na programação. O que é a lógica? A lógica é a ciência ou disciplina que estuda os princípios do raciocínio correto. Ela busca determinar se um argumento, raciocínio ou conclusão é válido e coerente, independente do conteúdo específico. Em outras palavras, lógica é a gramática do pensamento, mostrando como organizar ideias para que façam sentido e não se contradigam. Origem e conceito histórico. A lógica tem raiz na filosofia grega, com Aristóteles sendo um dos primeiros a formalizar regras do raciocínio. O matemático George Boole transformou a lógica em uma linguagem matemática, criando a álgebra booleana, fundamento para computadores. Tipos de lógicas. Vou falar alguns tipos de lógicas que existem. Lógica formal ou simbólica. Representa raciocínios com símbolos e fórmulas. Exemplo: lógica proporcional e lógica de predicados. Lógica informal. Analisa argumentos do dia a dia, discursos e textos. Exemplo: identificar falácias ou incoerências. Lógica matemática. Aplicar princípios lógicos em problemas matemáticos e demonstrações. Lógica computacional. Base para algoritmos, programação, inteligência artificial e circuitos digitais. Estrutura de um raciocínio lógico. Um raciocínio geralmente envolve premissas, informações iniciais ou hipóteses, regras de inferência, como conectar premissas para chegar a conclusões. Exemplo simples: todo ser humano é mortal, Sócrates é humano, logo Sócrates é mortal. A importância da lógica. Na vida cotidiana, ajudar a tomar decisões coerentes e evitar contradições. Na ciência e matemática, garante que provas e experimentos sejam confiáveis. Na tecnologia, base de programação, algoritmos, sistemas digitais, inteligência artificial. A lógica, resumindo, a lógica é a ciência que estuda como pensar de forma estruturada, coerente e consistente, sendo essencial em todas as áreas que envolvem raciocínio, decisões e resolução de problemas. Qual a importância da lógica na resolução de programação, na resolução de problemas e na programação? A lógica é essencial para organizar pensamentos e encontrar soluções eficientes. Estruturar o raciocínio. Problemas complexos podem ser divididos em etapas menores, tornando mais fácil encontrar a solução. Planejar a rota mais rápida para chegar ao trabalho envolve avaliar transporte, tempo e trânsito. Tomar decisões coerentes. Permite comparar opções e escolher a mais adequada, evitando decisões precipitadas. Exemplo: escolher entre transporte público ou carro. Envolve considerar tempo, custo e conveniência. Evitar erros e contradições. Um raciocínio lógico garante que as soluções não se contradigam ou gerem problemas adicionais. Exemplo: se uma receita pede não usar sal e depois adiciona 5 kg de sal, a lógica aponta a inconsistência. Aplicação em diferentes contextos. Vida pessoal, planejar tarefas, finanças ou estudos. Ciência e engenharia, análise de hipóteses e experimentos. Negócios. Decidir investimentos ou estratégias com base em dados consistentes. Importância da lógica na programação. Programar é essencialmente aplicar lógica para instruir computadores. Cada linha de código depende de raciocínio estruturado. Criação de algoritmo. Algoritmos são sequências de passos lógicos para resolver problemas. Exemplo: um algoritmo que calcula a média de notas precisa seguir a ordem correta: somar, dividir e comparar. Tomada de decisões dentro do programa. Estruturas condicionais permitem ao programa reagir a diferentes situações. Exemplo: sistema de login que verifica usuários e senha antes de permitir acesso. Repetição e controle de fluxo. Loops dependem de lógica para repetir tarefas corretamente até uma condição ser atendida.
repetidamente a senha até que seja digitada corretamente. Interrupção e manutenção. A lógica permite identificar erros de raciocínio no código e corrigi-las. Aplicações avançadas. Inteligências artificiais, decisões baseadas em regras e padrões. Sistemas de recomendação sugerem produtos ou conteúdos seguindo condições lógicas baseadas em dados dos usuários. Automação e robótica. Decisões do sistema dependem de lógicas aplicadas e sensores e entradas externas. História da lógica booleana. Criado pelo matemático inglês George Boole, publicou em 1854, mostrando que a lógica poderia ser representada com símbolos matemáticos. Ideia central: trabalha com dois valores possíveis, um verdadeiro e zero falso. Define operações lógicas fundamentais, AND, OR e NOT. Desenvolvimento e impacto. No século XX, Claude Shannon aplicou a lógica booleana a circuitos elétricos, usando 0 e 1 para representar desligado e ligado. Isso tornou possível a construção de computadores, sistemas digitais e tecnologias modernas. Contribuições de George Boole e o desenvolvimento dessa área. Boole foi o primeiro a transformar a lógica em uma linguagem matemática. Criou símbolos para representar proposições e operações lógicas, permitindo manipular ideias com permissões matemáticas. Introduziu o que hoje chamamos de álgebra booleana, baseada em dois valores, um verdadeiro e nenhum falso. Definiu operações fundamentais, AND, OR e NOT. Boole estabeleceu regras para combinar proposições de forma lógicas e consistentes. Isso permitiu que argumentos pudessem ser analisados e resolvidos matematicamente, em vez de depender apenas de raciocínio intuitivo. Desenvolveu operações lógicas, abriu caminho para unir matemática e lógica, superando os limites da lógica aristotélica tradicional. Lógica no desenvolvimento de algoritmo. Algoritmo como sequência lógica. Um algoritmo é uma sequência de instruções bem definidas que resolve um problema. Cada passo depende de raciocínio lógico, garantindo que o resultado final seja correto. Exemplo prático: calcular a média de notas, somar todas as notas e dividir pelo número de notas, verificar se a média é suficiente para aprovação. Tomada de decisão. Algoritmos usam estruturas condicionais, if, else e elif, para decidir caminhos diferentes de execução. Exemplo: verificar a aprovação de um aluno. Média 7, 6. O aluno tirou 6, então ele foi aprovado. Não, a média é 7 e ele tirou 6, então ele foi reprovado. Perdão. A lógica garante que cada condição seja analisada corretamente. Repetição e controle de fluxo. Loops dependem da lógica para repetir operações até que certas condições sejam atendidas. Exemplo: solicitar senha até o usuário digitar corretamente. Senha 1, 2, 3, 4. Aqui a lógica define quando o programa continua ou termina a execução. Modularização e hierarquia. A lógica ajuda a dividir problemas complexos em partes menores, funções ou módulos, facilitando a organização e manutenção do algoritmo. Cada módulo segue regras lógicas que garantem consistência no sistema complexo. Lógica no desenvolvimento do sistema. Sistemas como conjunto de algoritmo. Um algoritmo é formado por vários algoritmos conectados. A lógica garante que cada parte funcione corretamente e que a interação entre módulos seja coerente. O que são estruturas condicionais? São blocos de código que executam ações diferentes dependendo de uma condição. Permite que o programa pense e escolha caminhos distintos, como um ser humano tomando decisões. Principais típicos: if, executa algo se a condição for verdadeira. Else, executa algo se a condição for falsa. E elif, verifica outra condição se a primeira não for verdadeira. Exemplos práticos: verificar se uma pessoa pode votar. Aí está vendo, coloquei a idade 17, 16, a idade no mínimo é 17 e a pessoa tinha 16, então ela não pode votar.
O programa decide o resultado conforme a idade. E aí, como pode ver, o cálculo de desconto em compras, valor 120, if valor 20, desconto 0,20, elif valor 100, desconto 0,10, else desconto de 0,05. Preço final, valor menos valor mais desconto, preço final. E aí teremos o preço final. E aí teremos outro exemplo da senha e assim por diante. Agora, aplicações em exemplos reais. Filtros de spam. Problema: identificar se um e-mail é spam ou não. Todos recebemos e-mails, mas nem todos são úteis. Alguns contêm propagandas indesejáveis, golpes ou vírus. O objetivo do filtro do spam é classificar automaticamente cada e-mail como spam ou não spam. Como a lógica entra no processo, filtros de spam funcionam como um conjunto de regras que simulam raciocínio humano. Palavra-chave. Exemplo grátis, clique aqui, promoção. Lógica: se o e-mail contém essas palavras, automaticamente há chance de ser spam. Raramente, remetente desconhecido. Se o e-mail vem de alguém que você nunca recebeu antes, aumenta a suspeita. Combinação de condições. A lógica booleana combina múltiplas regras. Se contém grátis ou promoção e remetente desconhecido, marcar como spam. Aqui usamos OR, ou qualquer uma das palavras-chave é suficiente. AND precisa que a condição do remetente também seja verdadeira. Pontuação ou probabilidade. Alguns filtros atribuem pontuações a cada regra. Se a soma ultrapassa um limite, o e-mail é marcado como spam. Benefício da lógica aplicada: automação. O computador decide sozinho, sem intervenção humana. Rapidez. Milhares de e-mails são analisados em segundos. Segurança. Reduz o risco de clicar em links maliciosos. Aprendizado contínuo. Filtros modernos podem usar inteligência artificial combinada como regras lógicas para melhorar a precisão. Sistema de recomendação: Netflix, Spotify ou Amazon. Personalizar a experiência do usuário, sugerindo conteúdos, produtos ou serviços que ele realmente vai gostar. Aplicações como Netflix, Spotify, Amazon, YouTube, como a lógica entra no processo. Os sistemas de recomendação usam regras e condições lógicas para decidir o que mostrar, baseando no histórico do usuário. Exemplo: se o usuário assistiu Stranger Things e deu uma nota alta, o sistema considera que ele gosta de séries de suspense. Ficção científica. Comparação com usuários. Filtragem colaborativa. Compara o comportamento do usuário com outros que têm interesse semelhante. Exemplo: se outros usuários assistiram Stranger Things, também assistiram Dark, o sistema recomenda Dark para o usuário. Regras lógicas. Condições podem ser combinadas usando AND, OR e NOT. Lógicas booleana. Se o usuário assistiu a série A e avaliou a série A como positiva, recomendar série B. Também existem regras mais complexas, combinando gênero, variações de visualização e popularidade. Pontuação e peso. Cada fator, gênero, variação, comportamento de outros usuários recebe uma pontuação. A soma dessas pontuações determina a possibilidade de recomendação. Isso permite decisões mais redefinidas do que regras, simples, verdadeiro ou falso. Benefícios detalhados. Personalização. Cada usuário recebe recomendações adaptadas ao seu perfil. Engajamento. Aumenta o tempo que usuários passam na plataforma. Vendas e monetização. Produtos ou conteúdos recomendados aumentam a chance de compra ou consumo. Eficiência e escalabilidade. Automatiza decisões que seriam impossíveis de fazer manualmente para milhões de usuários. Como a lógica contribui para a inteligência artificial e ciência de dados? Inteligência artificial, base de decisões, e ela precisa pensar de forma estruturada. A lógica permite que algoritmos tomem decisões com base em condições, regras. Sistemas específicos usam regras logísticas para simular decisões humanas em áreas como medicina, engenharia, aprendizado de máquina. Mesmo que use estética, modelos ainda dependem de lógica para o pré-pensamento de dados. Filtros e inferência. Exemplo prático: um carro autônomo decide frear. Se o sensor detectar o obstáculo à frente, a velocidade 0 acionar freio. Ciência de dados. Transformação de dados, aplicar condições e criar novas categorias. Tomada de decisões baseada em dados, algoritmos usam regras, classificar, prever ou recomendações. Exemplos práticos. Em venda, se o cliente comprou mais 3 produtos no último mês, ele continua como cliente ativo. Então, é isso, professor. Desculpa pelo barulho.
E muito obrigado, professor.